Ok, estamos de volta com a primeira parte do programa Entrevista da Tarde, nesta quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, e siga-me também, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Muniz11, ok? Tenho o prazer de conversar agora com o apoio do AraSuper e também do Aramix, com o Dr. Sérgio Barros, engenheiro agrimensor, professor universitário, um dos fundadores dos cursos de Engenharia Civil e também de Agronomia da nossa Universidade Federal do Acre. Foi também um dos defensores do campus universitário da UFAC, em Cruzeiro do Sul, lá no Vale do Juruá. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa tarde. É um prazer enorme e agradeço essa oportunidade, Muniz. Você que há décadas, há mais de 30 anos, vem produzindo um trabalho de essencial importância de informação para a sociedade acreana. Legal. Doutor Sérgio, a história registra que a sua principal função, o senhor exerce várias atividades, mas digamos que a sua principal função seja engenheiro agrimensor, primordial ao desenvolvimento das cidades e também do campo. Explique para a gente, mesmo que de forma resumida, para a gente não perder muito tempo, o que é o que é ser um engenheiro agrimensor e qual a importância dessa ciência para o nosso desenvolvimento. O engenheiro agrimensor, quer dizer, dentro da área da engenharia, que são vários denominações. Isso. O engenheiro agrimensor é aquele que é o responsável pelo mapeamento, pela regularização fundiária e pela parte de infraestrutura também, na urbanização. Isso chama-se agrimensura. Agrimensura, é medir agrimensura, né? Topografia, engenharia da descrição do relevo, né? Topos, relevo, descrição do relevo. E envolve, dentro da engenharia, também a área do saneamento. A área do saneamento, a área da infraestrutura urbana como um todo, projeto de urbanização e também os projetos rodoviários. Entendi. Aliás, falei em projetos rodoviários, eu fui o responsável técnico, nós temos o acervo técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre, o projeto CREAC, a elaboração do projeto da duplicação dessa avenida que vai para a universidade, da ABB até a Sila Universidade. Martins. Isso, Dias Martins. E também da universidade até o aeroporto. Foi nós que elaboramos o projeto final de engenharia. Bem como também elaboramos o projeto final de engenharia para o governador Olei Cameli, para o governo do Estado. Na época, então, o governador Olei Cameli, ali do Quinari até Brasileia. E do quilômetro 52, na BR-364, do quilômetro 52 até Sena Madureira. Foi nós que elaboramos o projeto final de engenharia. A execução é uma outra condição, a fiscalização é uma outra situação. Nós elaboramos os projetos naquele momento. Não é? Entendi. Isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Foi em 96, 97, 98. Não é? O senhor foi um dos fundadores também dos cursos de Engenharia Civil e também de Agronomia da UFAC. Exatamente. Até tivemos, na realidade, eu fui para a universidade em janeiro de 78, onde participei da estruturação dos cursos de tecnologia, que foi agricultura, construção civil e topografia. Sim. E lá, num segundo momento, participando do início da construção do campus da universidade, ali do Distrito Industrial, nós até levamos, eu fui o responsável em levar as equipes, as turmas de topografia, construção civil e agricultura para o campus universitário, onde tivemos até a aula inaugural que foi ministrada em julho de 79. Embora se coloque que a inauguração da universidade no campus foi em 82, porque quando foram todos os cursos, Direito, Economia, Letras, Geografia. Mas veja que os cursos de tecnologia iniciou-se em julho de 79 no campus ali da universidade. Há quase 45 anos. Não é tudo isso não, meu Não, 78 para cá. 78 para cá, já dá uns 40 anos, né? 44, Foi na verdade. 79, vai dar 43 anos. 43 anos. Agora, Tá, com relação 79.
quando eu estive lá tá. Começou em 78 e 78, finalizou em 79, que nós fizemos, que foi feita a transferência dos cursos de tecnologia. Esse dia eu tive a satisfação e o prazer de receber no meu escritório um ex-aluno daquela época, meu amigo Dalmir Ferreira, não é? Dentre tantos outros, que foi aluno dessa época, que participou dessa transferência da universidade aqui do centro para Deve ser o parente do campus Joaquim Ferreira, né? universitário. Ele deve ser parente do Joaquim Ferreira. É do Cid Ferreira, que é o secretário lá do Bocalão. Tá, legal. E mesmo hoje nós temos ainda pessoas amigas, professores e funcionários daquela época que estão presentes. Eu era criança, mas eu lembro que havia muitas críticas. Na época só eram 2 jornais aqui. Era o jornal... o Rio Branco e a Gazeta do Acre, que hoje é a Gazeta, Isso. e o antigo jornal O Rio Branco. O Rio Branco. O velho jornal O Rio Branco. Bom, e aí eu lembro as críticas dos 2 jornais em cima do Calúnio, dizendo que ele era um velho maluco, que ele levava os estudantes e os professores para o meio da floresta. E ele disse, logo, essa universidade ficará no meio da cidade. Já está, faz tempo que está. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. E quando, do advento da criação do curso de agronomia, quando nós, juntamente ali com o reitor Áureo Gélio Alves de Souza... Eram poucos cursos ali na época, né? Direito... me parece que naquela época tínhamos a universidade 10 ou 11 cursos. Os primeiros foram Direito. Hoje a universidade tem mais de 45. Né? Acho que foi letra, direito, depois letras, ainda aqui na economia, esquina, onde é na esquina o ali, Centro. onde é hoje ali o Colégio de Aplicação, Isso. que foi idealizado pelo ex-reitor Áureo Gélio Alves de Souza. Né? Mas você colocou com relação também à criação do campus lá em Cruzeiro do Sul. O campus Cruzeiro do Sul foi uma situação interessante. Quando fui eleito em 98, eu numa visita ao governador na época, o Orley Cabelli, né? Foi tendo um jantar que eu tive a honra de participar na residência dele. E em conversas eu disse que ele poderia ainda nos dar uma contribuição, naquele momento, como governador, para a Universidade Federal do Acre. Ele disse, como, deputado? Fui eleito naquele momento. Ele disse, olha, comprando uma área, pelo menos de 100 hectares, aqui próximo da cidade, para que pudéssemos trabalhar a construção do campus da universidade. Ele me mostrou aqui depois, em Cruzeiro do Sul. Ele me mostrou um ano antes da implantação e disse, aqui nós vamos ajudar a UFAC a montar o campus aqui de Cruzeiro do Sul. A região ali perto, próximo ao aquele igarapé, o Canela Fina. A estrada da Canela Fina. Isso, e aí foi uma briga, eu depois pedindo ao governador, depois na época, para abrir estrada, para levar energia, foi uma complicação, uma briga enorme, porque foram aprovados projetos daquelas primeiras construções e não tinha energia, não tinha estrada. Mas a gente estava ali brigando até que o governo, de certa maneira, levou a estrada, melhorou e foi levado energia para lá também. Foi outro grande sonho. Isso foi em 2001. 2001. Né? Legal. O senhor já era deputado federal? Sim, foi no nosso período de deputado federal. Né? O que mais o senhor poderia destacar assim, no seu mandato de deputado federal? Olha, eu vejo que nós trabalhamos, eu pela minha profissão como engenheiro e também como produtor rural, filho de produtores rurais, ligado a essa área do agronegócio. Eu que agropecuarista, não sou apenas o pecuarista, eu sou um agropecuarista, tá certo? Eu vejo que naquele momento, naqueles 4 anos, nós trabalhamos de forma muito decisiva, muito forte nessa condição, né? Trabalhando, viabilizando toda uma condição, embora passamos um momento muito difícil naquela época pelo governo, que era muito forte na área ambiental. E aí tinha a senadora também que nunca poderiam permitir. Eu me lembro que uma época levamos lá na Sudã, no Amazonas, lá em Manaus, 17 prefeitos e trabalhando essa área do agronegócio. O presidente da Sudã disse, mas deputado, nós temos uma restrição para o estado do Acre. O Acre não pode mexer com a mecanização, não pode trabalhar com produção de grãos. Tem uma restrição por parte do governo do estado, né? Mas, felizmente, lá na frente, esse fato foi tirado, né? E hoje nós estamos também terminando um governo que abriu mais as portas para o agronegócio. Agora, precisamos trabalhar bem mais forte nessa condição do agronegócio. O senhor acompanhou, então, o governo Vanderlei Dantas, pelo menos no final? Não, quando eu cheguei no Acre, eu sou do interior de São Paulo. Eu cheguei em 77. Então já tinha acabado. Já tinha terminado. Eu cheguei no governo do Mesquita. Mesquita, o dele acabou veio o governador. Em março de 75. Em março.
Naquele tempo, os governadores tomavam posse no dia 15 de março. 15 de março. Hoje, os caras deixaram para fazer. Hoje, o governo anterior pode, o que perdeu a eleição, É. pode torrar o orçamento todo. Tem que tomar posse logo no dia 1º. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Exatamente. Mas eu cheguei, o governo era o Mesquita. E depois veio o governador que o Mesquita, Joaquim Macedo. Que apesar de ser do mesmo partido do Dantinha, do Vanderlei Dantas, o Mesquita tinha outro modelo de gestão. Um outro modelo de gestão, um outro viés. Muito mais preocupado dos pequenos produtores. É. O Dantinha, ele abriu as portas para os grandes investidores. O governador Dantinhas era um desbravador, ele tinha uma outra mentalidade. Mais liberal. Foi ele que levou a rodovia até Chapuri. Sim. E depois indo e parou. Fez a segunda ponte, quando foi criticado. Fez a segunda ponte. Isso, o agro vai precisar não só da segunda ponte, talvez da quinta, ou da sexta, ou da sétima. Nós estamos já na quinta. Com certeza. A infraestrutura nossa ainda hoje muito precária. Quer dizer, nós estamos falando de 40 anos atrás, e avançou muito pouco nessa situação da infraestrutura. Vejamos a própria Rio Branco, que tínhamos naquela época 100 mil habitantes. Hoje Rio Branco tem 450 mil habitantes. Eu acho que é humanamente impossível um prefeito, se não tiver ajuda do governo federal, do governo estadual e de toda uma bancada que seja forte, não consegue reestruturar se você pegar o orçamento em função dos desmandos que teve ao longo de tantos anos. Você pega o orçamento desse ano, por exemplo, pouco mais de R$1 bilhão, aí você soma as despesas obrigatórias, encargos sociais, vai sobrar muita coisa, vai sobrar pouca coisa para investimento. Muito pouca coisa apoio, para realizar. Se ele não tiver apoio do governo federal e do governo estadual, pouco ou quase nada vai conseguir fazer. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Não é? Isso é um grande problema ainda. O que o senhor pretende fazer? Aliás, eu vou inverter um pouco aqui a ordem. Com qual motivação o senhor, 20 anos depois, busca o mandato que o senhor exerceu há 20 anos? Veja só, eu exerci o mandato de 99 a 2002 para 2003. Portanto, há 20 anos atrás. Até fevereiro de 2002. Há 20 anos atrás. Eu não saí para a reeleição. Eu fui candidato ao Senado naquele momento. Lembro. Embora muito bem votado, mas faltou um pouquinho. Né? E criou uma situação embaraçosa, como está ocorrendo hoje no cenário das eleições para a candidatura ao Senado. Né? O que ocorreu naquela época também, porque de última hora acabou saindo várias candidaturas. Mas mesmo assim tivemos uma boa votação e não obtivemos êxito, faltou um pouquinho. E de lá para cá eu fiquei totalmente fora do processo político, entendeu? Embora acompanhando a certa distância. E nesse período todo é interessante o tanto das pessoas, Muniz, que me abordavam pedindo para voltar, não só aqui em Rio Branco, do nosso relacionamento, mas também nos municípios, sempre o pessoal me questionando essa condição de voltar no cenário político, entendeu? Né? E eu digo até que demorei muito para aceitar, se bem que eu tive situações de saúde por um período, e depois nós tivemos também eu tive uma situação em termos de família muito delicada, que foi com a saúde do meu filho, e eu não seria candidato em hipótese alguma. Entendi. Porque quando o próprio Major Rocha entrou e foi eleito federal, era o Sérgio Barro que seria, eu não pude ser em função de saúde minha. No outro momento, da mesma forma, estava o meu filho, quando a Mara entrou e foi ser candidata a federal pelo PSDB. Eu continuo são pessoas que passaram pelo PSDB, eu continuo no PSDB. Tá, por falar nisso, doutor, quando o senhor foi candidato em 98, e o senhor sempre deixou bem claro a sua tendência ideológica, né? Liberal, conservador, e ali o senhor estava numa aliança comandada pelo governador Jorge Viana, que apesar de nunca ter sido um esquerdista xiita, mas tem uma tendência ideológica bem diferente da sua. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que o senhor naquela época optou por ser candidato por essa aliança e depois o que motivou a sua saída, o seu afastamento, o seu rompimento? Veja, foi um momento, na realidade, que o Estado vinha passando muito delicado a questão gerencial como um todo. Né? Politicamente estava muito tumultuado. Né? E aquela aliança reuniu várias pessoas de bem em torno daquela candidatura, que foi em 98, e com sucesso para o governo, que foi o Jorge Viana e o Tião Viana como senador. Né? E realmente, lá num segundo momento, né, eu não concordando
vamos dizer assim, com uma série de situações dentro desse ambientalismo exagerado, não é? E do perfil mesmo, tá certo? E nós realmente trabalhamos e tiramos o PSDB das hostes do governo do PT. E aí foi que eu saí candidato ao Senado, que foi em 2002. O Serra foi para presidente e aqui tivemos uma chapa e eu fui candidato ao Senado. Embora deixando de ser candidato ao Senado dentro daquela composição que se chamava a Frente Popular, Entendi. que era na reeleição do atual Exato. governo, na época era o Jorge. Exato. Não é? Porque é bom durar pouco, né? Eu acabei de conversar aqui com o ex-deputado federal Sérgio Barros, engenheiro, professor da universidade, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Sérgio, foi um prazer, então, recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há tempo, sim. Eu quero agradecer a sua oportunidade e dizer a todos que estão nos assistindo, né, dizer que essa determinação de retornar ao processo político é por entender que, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, ao longo da minha vida profissional, ao longo do mandato que já exercemos, também ao longo desses 20 anos, quer com as nossas dificuldades, quer seja de família, em termos de saúde, quem perdeu um filho, agora 2 anos atrás, passei 6 anos junto dele, não poderia ser candidato. Então eu vejo que é possível a gente dar uma contribuição bastante forte para o nosso Estado, para a nossa gente, e é necessário pessoas que tenham esse entendimento, esse conhecimento maior, essa experiência, para melhor desenvolver. O Acre precisa avançar, não, principalmente na área do agronegócio. Hoje falar todos vinculados à situação do agronegócio. Você pode pegar um agricultor que tem 1.000, 2.000 hectares e vai plantar grãos, plantar soja, milho. Mas e os pequenos e médios agricultores, como que ficam? Ele vai lá labutar com enxada? Né? Vai labutar no terçado? É impossível. Então é necessário um trabalho muito forte no cenário nacional para que possamos ajudar a estrutura aqui interna, aqui do Estado, no caso, não é? Com o segmento produtivo, criando cooperativas, criando essas alternativas e viabilizando essa possibilidade para que o Acre venha realmente trabalhar as terras que são possíveis serem agricultáveis. Porque muitas vezes, o Acre pode produzir, não é o Acre todo que pode produzir. Eu não sei se o Acre terá hoje em torno de 400 a 500 mil hectares que poderá ser convertido com áreas para serem mecanizadas. Não é o Acre todo, tem regiões que não pode ser. Sim. Então, aí depende também de um estudo maior por parte da Embrapa, dos institutos de pesquisa, né, dos institutos agronômicos, para definir o que pode e aonde pode e quando pode. Foi um prazer. Boa sorte. Muito obrigado e sucesso sempre aí nesse grande programa teu. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o deputado Genilson Leite, vice-presidente da Assembleia, médico infectologista, pré-candidato ao Senado pelo PSB. Agora são 13h23. Até já.